E o governo autorizou o uso da Força Nacional na segurança dos desfiles do dia 7 de setembro em Brasília. O efetivo vai reforçar o plano de ações do governo do Distrito Federal para o evento de quinta-feira. Elis Barreto conta mais detalhes para a gente ao vivo. Elis, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Grande Debate. Ontem, o governo do Distrito Federal se reuniu com as forças distritais, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e até com a Agência Brasileira de Inteligência, então, para finalizar esse planejamento de segurança do 7 de setembro. Esse plano, então, inclui ali algumas ações para evitar a qualquer custo o que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Luciana, inclusive, esse trabalho já começou. A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, já está fiscalizando os acessos ao Distrito Federal. Além disso, a inteligência aqui da Secretaria de Segurança Pública também está monitorando as reservas em hotéis. A gente lembra que no 8 de janeiro muitos manifestantes e criminosos se hospedaram em hotéis aqui em Brasília. O secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse então que esse preparativo de segurança começou lá no dia 14 de abril e de lá para cá foram 27 reuniões, sendo que 19 dessas contaram sim com presença também do governo federal. Sobre o efetivo, Luciano, ele disse que não quis precisar exatamente o número de pessoas que estariam trabalhando ali nessa segurança por uma questão justamente de segurança, mas ele disse que foi um número maior do que foi empenhado na posse presidencial, que a gente acompanhou no dia 1º de janeiro de 2023. Ele disse também que toda a equipe de segurança está preparado para agir como se a esplanada estivesse cheia. A gente lembra que a expectativa é que no 7 de setembro venham cerca de 30 mil pessoas aqui na esplanada, um número até relativamente menor em relação à posse presidencial, quando foram 300 mil pessoas aqui na esplanada dos ministérios. Luciana, esse custo também fica relativamente alto. Segundo a apuração do Gustavo Uribe e da Tainá Falcão, o custo desse desfile do 7 de setembro é de cerca de 3 milhões de reais. Isso ainda é cerca de 300 mil reais a menos do que foi gasto no 7 de setembro de 2022. Então, todo esse planejamento de segurança aí para a próxima quinta-feira, o desfile começa às 9 da manhã aqui na esplanada dos ministérios e a gente, claro, espera que esse plano seja bem executado, que dê tudo certo nesse 7 de setembro. Com você, Luciana. 7 de setembro é dia de muito trabalho por aí, Elis, né? Amanhã não, sei que você está ansiosa, mas é depois de amanhã e você deve trabalhar bastante, porque todo mundo trabalha no 7 de setembro em Brasília. Bom trabalho para você. Olha, na edição de hoje do programa Conversa com o presidente Lula falou sobre o dia 7 de setembro. Ele disse que a intenção é fazer com que a data volte a ser celebrada por todos os brasileiros. Vamos ver. O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Sim. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, do advogado, é do vendedor de cachorro-quente, é do pequeno e médio empreendedor individual. Sabe, porque é de todo mundo, é uma festa importante. Nossa. Que o Brasil conquistou soberania diante do país colonizador. Tá? Se bem que a independência só veio depois mesmo, né? E houve muita luta de outros estados. A mais marcante é o 2 de julho na Bahia, em que foi ali que se expulsou definitivamente os portugueses. Mas eu sempre gostei do 7 de setembro. Acho que é uma data importante para nós, da nossa independência. Eu sou fissurado no hino da independência. Sou fissurado, eu acho que é um hino bonito, né? Eu e o Brizola, porque eu lembro que o Brizola, quando o estava vivo, o programa do PDT tocava o hino da independência. Eu gosto do hino da independência, gosto. Acho muito bonito. E acho que vai ser um 7 de setembro bom, pacífico, normal. A gente vai falar de meio ambiente também, vai valorizar isso também, que é importante. Eu acho que o 7 de setembro é o dia da gente comemorar, sabe, a nossa autonomia diante da coroa. Esse foi o grande feito. Ou seja, nós somos donos de nós mesmos. E eu acho que é um dia importante. Eu vou participar, acontece que ainda meio-dia eu tenho que sair já embarcar para a Índia, porque nós temos o G20, que é muito importante. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram as redes sociais das Forças Armadas com xingamentos contra o Exército às vésperas do dia 7 de setembro. Esses usuários pedem um boicote à data e aos desfiles dos militares. Os generais são chamados de melancias.
por não terem aderido à tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, uma expressão para se referir a quem é verde por fora, mas vermelho por dentro. Os internautas bolsonaristas reclamam que os militares desperdiçam dinheiro público e deixaram o país ser tomado pelo que eles chamam de inimigos. Um vídeo que circula nas redes sociais pede que as pessoas não compareçam ao dia 7 de setembro e que, se forem presencialmente ao evento, se vistam de preto e fiquem de costas. Procurado, o Exército Brasileiro não se manifestou. Eu vou trazer esse tema agora para uma rodada de análise aqui, de debate, com o Alessandro Soares e o Armando de Matos Júnior. Boa tarde, bem-vindos. Peguei o Armando de surpresa, hein, Armando? Queria a sua avaliação sobre esse ataque de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, então, não só ao evento do dia 7 de setembro, a um grupo que é muito caro aos bolsonaristas, que são os militares. Bem, boa tarde a todos, Luciana, ao meu colega de bancada, Alessandro, um prazer novamente estar aqui com vocês. Os telespectadores, nós discutimos. Todo depoimento há uma expectativa, sempre que alguém será ouvido, será levado à autoridade policial, à autoridade judicial, sempre é uma expectativa, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Essa é a grande verdade, né? Nós ficamos aqui sempre imaginando, olha, a pessoa vai falar tal coisa, vai envolver uma terceira. Isso é mera conjectura. Após o depoimento, quando isso é juntado aos autos, que isso é trazido, nós temos ciência do que aconteceu. Então, nós vamos aguardar esses próximos capítulos disso, mas é um momento emblemático, né? Não só para esse processo, para outros que parece que também estão por vir, e nós vamos aguardar. Agora, me parece também que o STF trouxe para si algo muito complicado, que é trazer essa competência para a Corte Superior, né? A quantidade, o volume de trabalho, já falei isso aqui em outros momentos, essa oitiva de tantas pessoas que serão ouvidas, tantos depoimentos, isso toma tempo, isso o nosso erário, tudo isso deveria ter sido levado em consideração, mas trouxeram essa responsabilidade para o STF e nós teremos aí um desdobramento. Agora, falar o que vai acontecer, quais os próximos capítulos, é muito cedo, muito cedo. Então vamos aguardar esses depoimentos e assim depois nós vamos ter aí um arcabouço do que de fato vai acontecer. O 7 de setembro se avizinha, eu percebo que as autoridades estão em alerta, né? Agora sim fizeram certo, né? O que não fizeram lá no começo do ano, agora fizeram, estão chamando todas as autoridades para conversarem, todos falarem a mesma língua para evitar problemas, né? Percebo isso, inclusive na fala do presidente também me parece que há uma preocupação. Ele fala que é de todos, o 7 de setembro é de todos, eu concordo com ele nesse sentido, mas observo aí uma preocupação enorme, não só dele, mas das autoridades e daqueles que estão fazendo os preparativos. Vamos aguardar, oxalá que não aconteça nada, nenhum desdobramento, algo pior, confronto, porque é tudo que nós não precisamos hoje. Especialmente agora, né, Armando, que a gente estava falando, o Alessandro também, durante a semana a gente vem falando sobre o reforço na segurança do 7 de setembro, a possibilidade aventada pelo próprio governo do Distrito Federal de que haja aí algum ataque de lobos, do que eles chamam de lobo solitário, né, alguém que resolva da sua própria cabeça ou instigado por alguém, mas uma única pessoa tentar fazer um ataque. Então tem um reforço na segurança, mas tem também essa novidade que eu trouxe aqui agora, que são os bolsonaristas xingando aí ao Exército, xingando o Exército, dizendo que não vão comparecer. Até brincaram, né, com a coisa do fique em casa, não vão comparecer aos festejos do 7 de setembro, que é muito caro, a gente pode dizer, afirmar isso, Alessandro. A direita, né, a direita é muito envolvida com tudo que diz relação à pátria, né, os valores, bandeira, mas nesse caso adotaram aí um xingamento ao Exército, dizendo que não vão comparecer e se forem, para irem de preto e ficarem
de costas, então, para os eventos do dia 7 de setembro. Como é que você avalia essa reação de grupos bolsonaristas, Alessandro? Boa tarde, Lu. Boa tarde, meu querido amigo Armando. Olha, eu vejo da seguinte forma, o 7 de setembro, como você bem disse, Lu, ela é a data emblemática do bolsonarismo. Eu lembro que antes das eleições do ano passado, eu fui ao 7 de setembro, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e é o foco fundamental de organização e de mobilização de rua deles, onde eles tentam pelo menos mostrar força. Ou seja, sempre quando o bolsonarismo e o Bolsonaro queria mostrar que tinha força política, ele tentava colocar as pessoas na rua e às vezes ele participando dessa mobilização. Então é um momento que é simbólico para eles e é um campo de batalha. Agora, nós temos uma outra conjuntura. Como a conjuntura se alterou, tem uma reação, por óbvio, com relação a essa data. Logicamente, eles querem dizer que esse 7 de setembro, que será comemorado pelo governo, não seria uma espécie de verdadeiro 7 de setembro. Que o verdadeiro 7 de setembro seria aquele que eles comemoravam. E eu falo de maneira muito clara, Lu, que na Paulista, quando eu andava, tinha movimento integralista, pra você ter uma noção, quer dizer, ou seja, movimentos ultradireita, né, vinculados inclusive ao fascismo, que estavam na Avenida Paulista. Haviam faixas convocando intervenção militar e como se fosse um processo, uma espécie de a liberdade democrática nos permite isso. Então, eles querem dizer que, portanto, que este seria o 7 de setembro verdadeiro, que pediria intervenção militar, e que esse que vai ter agora é o 7 de setembro para os militares que não reagiram ou que não atuaram da maneira que eles queriam. Na verdade, Lu, esse conflito, essa discussão agora nas redes sociais, significa que está tendo uma espécie de fissura e enfraquecimento, pelo menos momentâneo, com relação a essa mobilização bolsonarista. Ou seja, a conjuntura econômica, a conjuntura política geral do país não está possibilitando que eles tenham campo de realizar qualquer tipo de mobilização de força, e o que vai aparecer para a gente, e o tempo inteiro na mídia, vai ser exatamente isso, ou seja, crítica, autocrítica, e fica uma preocupação, Lu. Qual é a minha preocupação maior? É que eles, logicamente, estão frustrados, isso já está sendo indicado em pesquisas, eles estão frustrados porque os militares realmente não intentaram nenhum tipo de objeção com relação à posse do presidente Lula ou qualquer ataque às instituições. Como eles não fizeram isso, fica a interpretação de que eles seriam melancias, isso por parte do bolsonarismo. Mas a gente fica a questão, né? Esses militares que não atuaram porque não houve conjuntura? Será que a maior parte dos militares, como é que esses caras pensam? Será que eles foram legalistas, defensores das instituições? Ou não atuaram porque realmente não teve condição? Porque se for essa segunda opção, nós temos ainda muitos e muitos problemas para resolver na esfera militar no Brasil.